assunto desta videoaula é isomeria, introdução. Eu começo essa videoaula fazendo uma pergunta. Este frasco está bem identificado? Temos aqui um frasco que tem uma substância aqui dentro e tem como identificação na etiqueta desse frasco, né? Imagina que tem uma etiqueta aqui com a sua fórmula molecular e a sua massa molecular. Então, as informações que identificam a substância que está dentro desse frasco é a sua fórmula molecular, C2H6O, e a sua massa molecular, 46 gramas por mol. A pergunta é: essas informações são suficientes para identificar a substância que está aqui dentro? Com essas informações, eu sou capaz de dizer a substância que está aqui dentro é a substância tal? Esta é a pergunta. Bom, a resposta para essa pergunta é não. Este frasco não está bem identificado, porque com estas duas informações aqui, eu não sou capaz de identificar com certeza qual substância está aqui dentro. Porque com estas informações eu ainda tenho dúvidas entre duas substâncias que podem estar aqui dentro desse frasco. Uma destas possíveis substâncias é o etanol ou álcool etílico. Porque o etanol, ele tem esta fórmula estrutural e ele possui 2 carbonos, C2, 6 hidrogênios, 3, 2 mais 1 dá 6, e 1 oxigênio. Então, ele tem esta fórmula molecular. E, consequentemente, a massa molecular dele será essa. Porque se você somar a massa de 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, dá isso aqui. Ó. Então, o etanol, ele se encaixa dentro dessa e dessa informação. Então, o etanol pode ser a substância que está dentro desse frasco, de acordo com essas duas informações aqui. Porém, ele não é a única substância que se encaixa nessas informações. Eu tenho outra. O éter dimetílico. O éter dimetílico é a substância que tem esta fórmula molecular, CH3OCH3. Ele também tem 2 carbonos, 6 hidrogênios, 3 mais 3, 6, e 1 oxigênio. Então, ele também se encaixa nessas duas informações aqui. Ou seja, o frasco não está bem identificado, porque ele deixa dúvida. Com essas informações, eu não sei dizer se o que está aqui dentro é o etanol ou o éter dimetílico. E dependendo para o que eu vou utilizar a substância que está aqui, eu não sei, porque se eu estiver precisando do etanol e eu for utilizar o éter, e for utilizar isso aqui como sendo etanol, e o que tiver aqui dentro é o éter dimetílico, vai dar muito problema. Não é? Porque, por exemplo, se eu quiser usar o etanol que está aqui para preparar um álcool 70%, para poder esterilizar as coisas, e para colocar, por exemplo, para usar para esterilizar a minha mão, e se o que tiver aqui não for etanol, for éter dimetílico, não vai funcionar, não vai esterilizar a minha mão. Tá certo? E porque o éter dimetílico é uma substância totalmente diferente do etanol, nas suas propriedades químicas e nas suas propriedades físicas. São duas substâncias completamente diferentes do ponto de vista químico e físico. Só que elas têm em comum a mesma massa molecular e a mesma fórmula estrutural. Elas têm essas coisas em comum, mas são substâncias completamente diferentes. Tá certo? Isso que é o fenômeno da isomeria, que nós vamos aprender
nesta e nas próximas videoaulas. São substâncias bem diferentes, só que têm o mesmo número de átomos, né? E tipo de átomos. E a mesma massa molecular. Tá bom? Olha lá. Indique quais são as fórmulas moleculares de cada um dos compostos abaixo. Esse composto aqui, ó. Ele é igual a esse composto? Não, são compostos diferentes. Esse aqui tem um grupo ácido carboxílico. Aqui não tem ácido carboxílico. Esse aqui tem um grupo amino. Esse aqui não tem um grupo amino. Tá vendo? Esse aqui tem um grupo nitro. Essa substância aqui, ó, é um composto explosivo. É utilizado para explosões. Isso aqui já é um ingrediente para produzir protetores solares. Imagina se eu utilizar isso aqui no lugar desse. Ao invés de produzir protetor solar, eu vou colocar um composto explosivo na minha pele. Olha só o perigo de você confundir uma substância com outra. Então, as propriedades disso aqui é completamente diferente das propriedades disso aqui. Tá certo? Só que eles têm uma coisa em comum. Vamos ver qual é a fórmula molecular desse aqui, ó. Quantos carbonos ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, a fórmula molecular é C7. Quantos hidrogênios que ele tem? 3 hidrogênios aqui. Aqui não tem nenhum. Aqui tem 1, 4. Aqui também tem 1, 5. Mais 1, 6. Mais 1, 7. Aqui não tem nenhum. H7. C7, H7. 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Então, a fórmula molecular é C7H7NO2. A fórmula molecular desta substância. Agora, vamos para cá. Quantos carbonos tem aqui? Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7. E os hidrogênios? 1 aqui. Aqui também não tem nenhum. Mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Aqui não tem nenhum. Mais 2, 7. C7H7. E também tem 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Só que estão em lugares diferentes. NO2. Então, a fórmula molecular é C7H7NO2 e aqui também. Então, são dois compostos completamente diferentes, com propriedades completamente diferentes, só que têm a mesma fórmula molecular. Tá certo? E, consequentemente, vão ter também a mesma massa molecular. E este que é o fenômeno da isomeria, tá bom? Então, vamos definir isso no próximo slide. A isomeria pode ser definida como a possibilidade da existência de dois ou mais compostos com a mesma fórmula molecular e, consequentemente, mesma massa molar, mas com propriedades físicas e químicas diferentes, que é isso que nós comentamos nos dois slides anteriores. E, na verdade, é bem comum que exista bem mais de dois compostos, porque como existem moléculas com uma quantidade bem grande de carbono, eles podem se organizar em formas diferentes, esses carbonos. E aí vai dar moléculas diferentes, mais de dois tipos de moléculas diferentes, com propriedades muito diferentes umas das outras. Tá legal? E como eles podem se organizar de formas muito diferentes, existem tipos de isomeria diferentes. Tá? E os tipos de isomeria se dividem em dois grandes grupos, que são a isomeria plana ou constitucional ou a isomeria espacial ou estereoisomeria. E nós vamos aprender nas próximas videoaulas os tipos de isômeros planos, né, e os tipos de isômeros espaciais. Existem 5 tipos de isomerias plana e 2 tipos de isomeria espacial. E nós vamos aprender todos eles. Os 5 tipos de isomeria plana são isomeria de função, isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de compensação ou metameria, isomeria dinâmica ou tautomeria. Nós vamos estudar detalhadamente todos estes 5 tipos de isomeria na nossa próxima videoaula. Em videoaulas posteriores, nós vamos estudar a isomeria espacial ou estereoisomeria, que se divide em isomeria cis-trans ou geométrica e isomeria ótica ou enantiomeria.
Então, as nossas próximas videoaulas, nós iremos aprofundar nestes tipos de isomeria aqui. Bom, terminamos essa nossa videoaula introdutória de isomeria por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.